Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, uma observação da viagem de Bolsonaro hoje. Viajou pertinho de Brasília, 20 minutos de avião, são 350 quilômetros, noroeste de Minas, João Pinheiro. João Pinheiro, para entregar título de terra, mais título, o governo Bolsonaro já bateu o recorde de entrega de título de terra, nem somando os governos anteriores conseguem chegar perto, né? E depois inventou de passar por Paracatu. Tanto em João Pinheiro quanto em Paracatu foi uma explosão de entusiasmo da população. Eu não sei como aparecem bandeiras brasileiras por toda parte, né? E as ruas ficam cheias de gente e de motos, né? E aquela vibração. Aí eu fico me perguntando, quando os responsáveis pelas pesquisas eleitorais veem isso, será que eles não ficam preocupados? Porque a pessoa olha a pesquisa e depois olha a realidade das ruas, não bate uma coisa com a outra, né? Um candidato nem aparece nas ruas, não passa nem pelos aeroportos, chegou a Brasília e ninguém viu como é que chegou, né? De repente aparece na casa de um ex-ministro dele, é tudo assim de repente, não tem exposição, parece que é um temor de se expor. E o outro, mesmo tendo levado a facada, continua se expondo, né? E a gente vê qual é a consequência disso. Eu não sei, muita gente diz que é para criar um falso ambiente. Eu acho que está sendo efeito contrário. Porque se um candidato, o presidente da República, olha as pesquisas, puxa, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que produzir mais, porque eu estou perdendo. E o outro candidato, o ex-presidente, olha e diz, opa, tá bom, eu já ganhei, né? E afrouxa, né? Será que é isso? Será que é essa a intenção? Eu não sei se há intenção, mas o fato é que os administradores dessas pesquisas devem olhar preocupados, porque não está batendo, né? E vai desacreditar as pesquisas, mais uma vez, porque na última eleição, em 2018, foi um fiasco, né? O Witzel ia ficar para trás no Rio de Janeiro, o Ibanez não tinha a menor chance, a Dilma ia ser a mais votada para o Senado, e assim por diante. O Bolsonaro perdia para todo mundo, né? Então é isso. Segundo assunto, eu disse para vocês ontem, assim de passagem, que eu ia almoçar com o embaixador da União Europeia, com o embaixador Ignacio Ibáñez. Ele é espanhol. E ele me chamou a atenção hoje no almoço para um evento de ontem que não tinha me passado, eu não tinha visto, não tinha acompanhado. Ele disse, puxa, o presidente nos convidou, a nós embaixadores, estavam lá 10 embaixadores, dois ministros conselheiros, que são os encarregados de negócio quando o embaixador não chegou ainda, estavam lá os dois, dos Estados Unidos e de Portugal, e estava lá, além do embaixador da União Europeia, da Itália, da Índia, da África do Sul, não lembro de todos, mas todos de países importantes, da Arábia Saudita, do Marrocos, do Canadá, enfim, do Uruguai, né? E aí ele me chamou a atenção, puxa, o presidente fez um discurso, ele não disse a palavra estadista, mas é um discurso de estadista, um discurso para a comunidade internacional. Aí eu fui ouvir o discurso, fui atrás, né? E aí eu anotei aqui só para passar para vocês, né? Ele, agradeceu a presença desses uma dúzia de representantes de países amigos, né? E disse que esse é um país livre, democrático, que respeita os contratos, chegou a falar em garantia jurídica. Eu acho que ele aí está querendo elogiar o Supremo
porque a gente está vendo que garantia jurídica é uma coisa muito relativa, né? Mas que o Brasil tem condições de fornecer segurança alimentar para o mundo, né? E o Brasil é um país de segurança energética, de energia limpa. Aí ele lembrou que o potencial do Nordeste em breve não vai ser mais potencial, vai estar na produção mesmo, de energia eólica equivalente a 50 usinas de Itaipu. Chegou a falar do trigo, que em breve vai haver um anúncio da Embrapa. Nós importamos 40% do trigo. Eu lembro que quando eu comecei a cobrir economia pelo Jornal do Brasil, há mais de 50 anos, né, nós éramos quase totalmente dependentes das importações de trigo, principalmente da Argentina e Estados Unidos. A gente importa trigo hoje da Ucrânia, ou importava, né? Gente, em breve nós seremos um país exportador de trigo. Você sabe o que isso significa, né? E trigo saindo do oeste da Bahia, do sul do Maranhão e do Piauí, né? Paraná, Rio Grande do Sul, onde já planta, né? Do centro-oeste. Lembrou que seu governo tem ministros técnicos, não foram políticos para fazer acordos políticos com os partidos para beneficiar esse ou aquele dentro do ministério. Daí o sucesso, né? Em Minas e Energia, em infraestrutura, em ciência e tecnologia, né? Absolutamente técnicos, né? Falou, inclusive, das baterias que temos condições de produzir para a indústria automobilística de carros elétricos, porque nós temos o nióbio, 90% do nióbio do mundo, que é importante nessas baterias. Baterias recarregáveis em poucos minutos, isso faz toda a diferença para um carro elétrico, né? É quase o tempo ou praticamente o tempo, talvez, de encher o tanque, né? Eu estou falando do discurso de Bolsonaro de ontem, né? E aí deu o discurso para os embaixadores, principalmente os europeus, que lá estavam. Olha, gente, vocês não têm mais mata ciliar, que é aquela mata na margem dos rios, vocês não têm mais florestas, nós temos 2/3 do nosso território preservado, né? E agora estamos mostrando que nós reciclamos mais de 95% de latinha de alumínio, né? Estamos reciclando o óleo já usado, né? Embalagens, medicamentos vencidos, baterias, chumbo, né, que está na bateria. Foi um discurso dirigido à comunidade internacional. E hoje no almoço nós conversamos sobre as campanhas que brasileiros apátridas fazem junto a governos europeus para difamar o Brasil, né? E eles sabem disso. Mas fica essa coisa no ar. E o presidente terminou dizendo: podem investir aqui. Aqui é um país livre e democrático. Podem investir aqui, que nós respeitamos os contratos. E, por fim, queria falar sobre um assunto que eu abordei ontem lá no Pingo dos Is, né? E que a Ana Paula Henkel tem uma contribuição maravilhosa para isso também. Um tribunal de apelação do Distrito de Colômbia, isso significa o Tribunal de Recursos, ou a segunda instância do Distrito Federal, né? Deu ganho de causa para 4 cubanos que vieram ao Brasil como médicos e que estão processando a Organização Pan-Americana de Saúde por ter intermediado um trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão. Porque os médicos receberam 10% do que o Brasil pagava. A OPAS recebeu 5%, e a ditadura cubana recebeu 85%. E o processo também fala em tráfico humano. Foram 11 mil cubanos que vieram para cá como médicos.
né? Naquele programa dos Mais Médicos, quando Bolsonaro ganhou a eleição, eles não esperaram a posse e foram embora. O que é isso? Uma confissão do governo cubano de algo que não é eticamente aprovado? Eu cheguei a dizer no meu comentário no Pingo nos Is que o Brasil virou cúmplice de tráfico escravo, de gente, trabalho escravo. O Brasil foi para trás de 13 de maio de 1888. O Brasil que fez isso. E segundo o processo, é um acordo entre o Partido Comunista Cubano e o PT brasileiro. PT com PCC, Partido Comunista Cubano. Ufa, né? E agora eu fico preocupado, será que nós vamos ter que pagar alguma coisa? Porque a gente virou cúmplice. É o Estado brasileiro que vai ter que assumir, né? Foram 11 mil. 4 abriram a porteira. E será que a boiada vai passar? Né? Os que podem fazer isso, que estão fora de Cuba, os que estão lá não podem fazer isso, né? Aí eu disse a contribuição da Ana Paula Henkel, nossa campeã de vôlei. Ela disse que a equipe de vôlei de Cuba, que foi a melhor equipe de vôlei do mundo, ganhou muitos prêmios, né? E tudo que ganhou teve que dar para o governo cubano. Viviam levando nas viagens, levavam charutos para vender, para ter uma pequena renda para trazer para a família quando voltar para casa. Também era trabalho análogo à escravidão. De Brasília, Alexandre Garcia.